interessante que fala da junção entre as duas comunhões, que é a comunhão horizontal e a comunhão, aleluia, vertical, como eu falei. E é interessante que Jesus, quando estava na ceia, e eu estava lendo hoje, pedindo uma palavra ao Senhor, na sua última ceia, Jesus nos traz, irmãos, uma lição muito importante. Por quê? Porque ele nos ensina que nem sempre haverá ceia. Nem sempre haverá ceia vertical. É claro que a horizontal sempre haverá, que é a comunhão com Deus. Mas nem sempre haverá ceia entre amigos, porque quando a Bíblia fala de ceia, fala de comunhão, de amizade, fala de junção, fala de unidade entre irmãos. E a Bíblia diz que após Jesus ter ceado, após ter cantado o hino fala de alegria, fala de felicidade, fala de riso, a Bíblia diz que ele subiu ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras foi onde Jesus derramou suor em gotas de sangue misturado com suor. E Jesus, ele disse para os seus discípulos assim: eu irei ali orar e vocês fiquem aqui e velem comigo. E a Bíblia diz que Jesus foi e ao tornar ele estava dormindo, ou seja, Jesus ficou só. Então nem sempre haverá comunhão, irmãos. Por quê? Porque Deus, ou melhor, Jesus, ele nos ensina que Deus quer ter uma comunhão mais íntima ou pessoal conosco. Há momentos que é somente você e Deus, Deus e você. Tem momentos, irmãos, que Jesus, ele quer, como ele falou para os discípulos: olha, quando vocês quiserem falar comigo, entrem no quarto, fechem a porta e falem em secreto comigo. Isso é comunhão horizontal. Quando eu estava tomando banho, eu estava aperreado hoje, dizendo: Deus, eu quero uma palavra. E Deus me deu um tema, e eu vou transmitir. E o tema da palavra que eu quero falar hoje é mantendo a comunhão em tempos de crise, ou aproximando-se de Jesus em tempos de crise. É claro que ter comunhão não é aproximar-se, porém só se tem comunhão quem se aproxima. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 15. Eu estou alegre hoje, queridos, porque Jesus mora dentro de mim. Amém, irmãos? Este é o maior tesouro. Aleluia! Jesus mora dentro de nós. Capítulo 15 de Mateus, versículo 21. Quando o presbítero estava falando algo interessante, eu estava comendo. Ele estava falando para que a gente não se engane com palavras vãs. É por isso que eu sou guiado pela palavra de Deus, irmãos. A Bíblia é como uma luz que nos guia, que nos leva até o final da jornada. Não é mensagem de oba-oba que nos alimenta, não é pulo que nos alimenta, não é movimento que nos alimenta. Tudo isso é bom, sim, mas a Bíblia é importante. Então hoje Deus está dizendo: leia a minha palavra. No livro de Mateus, versículo 21, diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que ia daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse: não é bom pegar os pães do filho e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca, ou melhor, da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga amém por isso, irmão. Repita comigo: mantendo a comunhão. Em tempos de crise. Deixa eu lembrar os irmãos que crise é aquilo que os teólogos chamam de período ou tempo de dificuldade ou de angústia profunda. Todos nós, ricos ou pobres, sem exceção, enfrentamos crises diariamente, sim ou não, irmãos? Uma crise, ela pode ser financeira, como no caso de Eliseu em Samaria. Uma crise pode ser de saúde física, como no caso do rei Ezequias. Uma crise pode ser de ordem espiritual, como no caso de Israel, que chegam a dizer, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, eles disseram assim: pereceu a nossa esperança. Seja qual for, irmãos, a crise que eu e você estejamos passando ou enfrentando, é necessário que nós nos aproximamos de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aliás, irmãos, este conceito aqui não é de Tiago, é um princípio divino. Em Provérbios diz: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. No livro de Samuel ele diz: eu honro aos que me honram. De Jeremias, capítulo 23, versículo 23, ele diz assim: clama a mim, e aleluia, e responder-te-ei. Em Mateus capítulo 7 ele diz: pedi, e dar-se-vos-á. Abri, batei, e abri-se-vos-á. Ou seja, o processo da comunhão, irmãos, depende de mim. É preciso que eu dê um passo à frente dele, e ele dará um passo à frente de nós. Não há comunhão sem antes se aproximar-se de Jesus. Ninguém consegue ser um adorador por excelência sem conhecer aquele que está adorando. Tem muita gente na igreja hoje iludido, querido. Tem muita gente hoje no meio de nós que não conhece Jesus, que não tem intimidade com Ele, nunca ouviu de fato a sua voz. Tem muita gente que está embaraçado no nosso meio, mas hoje Ele está dizendo: dê um passo à frente de mim e você irá me conhecer. Aleluia! É preciso dar um passo à frente dele, um passo à frente dele. Há muita gente, como eu falei, iludido, embaraçado. Jesus